entenderem a situação. A pessoa que foi agredida é um deficiente visual. Ele foi na igreja. Ele foi para a igreja. E aí ele tem problema da bexiga solta. Então, quando ele fica apurado, ele tem que fazer xixi, entendeu? E ele não quis ir no banheiro da igreja porque ele achou que tinha muita gente. Ele não enxerga, mas ele achou que tinha muita gente, ele não quis. Ele falou assim, vai dar tempo de eu chegar em casa. E ele saiu da igreja e estava indo embora para casa. Só que não deu tempo. E ele parou para urinar na beira de uma árvore. Viram ele urinando, jogaram água nele, bateram nele e agora a polícia está investigando o caso. Meu Deus, hein? Quem tem os detalhes olha aí, a imagem do momento da agressão. Quem está apanhando aqui é o deficiente visual. Coloca a reportagem no ar. A imagem é chocante e assustadora. O homem de camiseta azul bate sem dó em um outro homem com uma barra de ferro. A vítima só tenta se defender e, para escapar da pancadaria, dá um soco no agressor. Ele volta para buscar as compras do supermercado e sai para pedir ajuda, todo ensanguentado. Esta outra imagem de câmera de segurança mostra o agressor em frente à casa e a vítima sem camiseta, andando desorientada. O homem que aparece sendo agredido brutalmente nas imagens tem 56 anos e é deficiente visual. Ele passava por essa pequena rua aqui em Sarandi quando tudo aconteceu. Além do problema na visão, ele também sofre de incontinência urinária. Conta que no dia não deu tempo de chegar em casa e acabou fazendo xixi nessa árvore. O morador aqui do local acabou vendo a cena. O homem pediu desculpas, explicou a história, mas nada disso adiantou. Eu tenho insuficiência renal, então a urina, eu tenho problema de urina. Aí eu dei uma olhada na rua, vi que não tinha ninguém, eu fiz xixi próximo a uma árvore. E nisso uma senhora, olhando de cima do sobrado, que eu não consegui vê-la, né? Ela começou a me xingar, né? Ela desceu com a mangueira com água, começou a jogar água em mim, aí eu tirei ela e nisso o marido dela veio e começou a me bater com um ferro na cabeça. Ismar é casado e tem 3 filhos adultos e mesmo enxergando só de um olho, trabalha como eletricista desde a adolescência. As marcas da violência ficaram no olho e atrás da cabeça, com um corte bem profundo. Aí ele veio por trás com uma ferramenta de trabalho e agrediu na cabeça. Além da agressão física, também teve outra. O eletricista diz que foi chamado de preto safado. Ela começou a me xingar, palavrões até raciais, né? Preto safado, vagabundo, porco, o que você está fazendo aí, mijando aí em frente à minha casa? A família registrou um boletim de ocorrências. A cunhada do Ismar, a Roseli, acompanha tudo com perplexidade. Todos ficaram estarrecidos com a situação, sensibilizados mesmo, emocionados a pontos até de chorar. Foi horrível. Ela conta que o homem que agrediu o cunhado tem um histórico de agressividade. Muitas pessoas que eu conheço que vão à missa, ele não deixa que estacione o carro em frente à casa. A vizinha que mora ao lado também já colocou câmeras por causa de agressões verbais e físicas. Ismar aguarda a ferida cicatrizar para voltar ao trabalho. A justiça agora é o único remédio para amenizar tanta dor física e sentimental. Trabalha a vida inteira para ser humilhado dessa forma. A gente honesto, trabalhador, então você não tem direito nenhum e ainda as pessoas se humilham a certo ponto. Já que existe a justiça no mundo, que existem as leis, que as leis devem ser cumpridas, que seja feita a justiça. Tá, e a gente vê que ele tem a deficiência em uma das vistas, ele enxerga um pouco mal porque ele tem a deficiência em uma das vistas, pelo que a gente viu ali. E ele estava na missa e ele falou, eu não vou no banheiro aqui, vou no banheiro em casa, dá tempo de ir, só que não deu. E ele tem o problema
o pessoal fala que é bexiga solta, né? Que quando dá vontade de fazer xixi, não dá tempo de segurar. Ele não consegue segurar. E ele parou na beira da árvore e tentou explicar para a pessoa que ele tem um problema. Só que eles não quiseram saber. Aí o momento da agressão, a gente vê o homem dando uma paulada, um pedaço de, não sei se é pau, ferro ali na cabeça dele, ele tentando se defender, porque ele não enxerga direito, ele está só tentando se defender ali. E aí tem a imagem do momento da agressão. Ele foi para cima, lá, agrediu o homem e o rolo está na polícia. Vamos para a polícia? Então vem comigo. Ao vivo, o Mochilink chamando. Delegado Dr. Adriano já está no caso. Nós estamos ao vivo com ele, com o Mochilink lá direto da delegacia. E aí tem duas situações, né? Que é a situação do homem ali fazendo xixi e do outro lado a agressão violenta contra ele. O doutor Adriano está lá com o Evandro. Então pera um pouquinho que eu já vou chamar lá. E para saber, depois eu queria saber a sua opinião também. No caso aí, você, vendo a situação, você viu a imagem, você viu a agressão, você ouviu aí a pessoa, a gente tentou, mas não conseguiu falar com o agressor, mas a gente tentou. E como é que você vê? Tá certo aí o deficiente físico de procurar a polícia e registrar queixa contra o agressor? Por parte do outro lado lá, o agressor, na reação, agrediu o homem aí. É o agressor que está certo nesse momento? Depois eu quero saber a sua opinião. Mas prepara aí para você mandar para mim aí no WhatsApp. Se você colocar deficiente, a gente sabe que você está certo, que o deficiente foi injustiçado e ele que está correto. Se você achar que é um morador lá do local, escreve morador. Mas depois você me fala para mim no WhatsApp. Vamos ouvir a polícia primeiro, porque o Evandro está com o doutor Adriano. E como é que a polícia está? Só um pouquinho que o Evandro está pegando o retorno aí. Como é que o doutor Adriano está vendo essa situação e como já estão as investigações aí, Evandro? As investigações estão avançadas, viu, Sal? Inclusive, encontrei a vítima aqui na delegacia, conversei com ele, né? Comentamos sobre a câmera de segurança. Ele já foi ouvido pelo delegado doutor Adriano, mas os detalhes nós vamos ter agora com o próprio delegado que está aqui ao meu lado. Hoje mesmo, doutor, parece que tem umas diligências para esse casal vir aqui para a delegacia prestar esclarecimentos. Boa tarde. Boa tarde, Evandro Mandadori. Boa tarde, Salsicha. Prazer falar com vocês. Bem, o fato teria ocorrido domingo, aqui em Sarandi. Na segunda-feira a vítima registrou a ocorrência, só que registrou falando apenas que foi agredido por um conhecido. Ontem à noite nós soubemos com exclusividade através da reportagem, eu fui acionado por volta das 20 horas pela equipe de vocês, falando que além dessa agressão, que por si só foi covarde, a vítima havia sido chamada de preto, o que configuraria uma injúria preconceituosa. Então, ao tomar conhecimento, eu determinei imediatamente que fosse complementado o boletim de ocorrência, que hoje os policiais, na manhã de hoje, intimassem a vítima para que prestasse esclarecimento de forma imediata. Foi feita a retificação no BO, a vítima prestou esclarecimentos e dói muito no coração nosso, Evandro Salsicha, ouvir o seguinte da vítima: ora, a gente já é errado por ser negro, ser preto, né? E a gente ainda sofre agressão. Então, uma agressão covarde. Quem xingou a vítima ofendeu por elementos ali referentes à etnia, à cor, foi a esposa do agressor, desse covarde, desse indivíduo que está sendo procurado. Vai ser intimado, Salsicha, interrogado o casal aqui, ela por xingar ele de preto e ele, o esposo, pelas pauladas ali, pelas barradas de ferro, de forma covarde. A vítima indefesa ali foi encaminhada em estado grave ao hospital. Nós vamos atuar com todo o rigor da lei. Mas eu mando um recado também para a sua audiência, que é bastante grande na região, Salsicha, para que não façam justiça com as próprias mãos. Não denigram, não baixem-se a atitudes tão covardes, tão repugnantes, devolvendo o que esse casal fez de mal. Eles vão responder agora sobre as amarras com o rigor de toda a lei. Então, esse discurso aí, essa declaração da vítima, muito me comove, Salsicha, e comoveu também o escrivão, que ao ouvi-lo chegou aqui na minha sala chorando, emocionado, por esse senhor falar o seguinte: ora, nós já somos
já estamos errados por sermos pretos, ainda sofremos ali agressão e fomos xingados. Então é algo bastante, que nos deixa bastante emocionado, e nós vamos reverter toda essa agressão, Evandro, em energia, para fazer justiça a essa família, a esse senhor e a esposa que tanto sofreram ali. Mas pode ter certeza, toda a população, vocês e nós, polícia principalmente, estamos do lado dele. Delegado, chega a comover realmente, né? Porque eu conversei com ele ali, parece ser um senhor pacífico, muito calmo, né? Me cumprimentou ali. E é surpreendente até para a gente que está aqui acompanhando, né? Dele ter dito isso, né? Assim, chega a nos comover realmente essa fala dele. E além disso, no vídeo, a gente percebe que ele mantém muito a calma. Ele apenas põe o braço para tentar se defender ali das pauladas, da barra de ferro ali, não sei o que o suspeito utilizou. Somente no final do vídeo, você analisou tudo sem nenhum blur. Na televisão a gente põe porque a imagem é muito forte, a gente tem que borrar. Mas ele vai agredir outros para se defender só no final do vídeo, né? Só depois, ele apanha muito para depois começar a se defender. Muito, esse senhor está com a cabeça lesionada, nós encaminhamos ao IML na segunda-feira, né? Ele é deficiente, Salsicha, como você bem reportou, estava atento à reportagem, aos seus dizeres. Ele sofre de incontinência urinária e, infelizmente, teve que urinar ali. Ocorre que a moradora, ela passou a xingá-lo, tinha que ser preto, palavras dessa natureza, seu nojento, né? Seu preto, fedido, então coisas do tipo assim, mas nós não podemos reagir com a mesma baixeza praticada por esses autores, esses suspeitos. Nós vamos reverter isso em energia positiva, é algo que sensibilizou toda a região aqui. Foi uma agressão verbal e física, ambas covardes. Pessoal, a gente está ao vivo aqui com o doutor Adriano Garcia. Se você tiver alguma pergunta para repassar para ele, né, nesse caso, assustador, revoltante e ao mesmo tempo comovente da situação que esse trabalhador passou. E eu tô prestando atenção na fala do doutor Adriano e eu tô vendo que o senhor está emocionado também, porque a gente se coloca no lugar da pessoa. Primeiro, o homem que foi agredido, o porte físico dele é maior. Ele não estava ali para brigar, ele parou ali para fazer xixi porque ele tem problemas de saúde. Sim, ele tem problema de saúde, ele não quis ir no banheiro na igreja, na missa, ele falou, dá tempo de ir em casa, mas não dá tempo. Como acontece com ele, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com o doutor Adriano, poderia ter acontecido com o Evandro, com qualquer um. Tem hora que a gente está apurado, não é? Não dá tempo de correr para chegar em casa. Só que ele tem um problema de saúde. E primeiro, ele tem também lá a situação de ele não enxergar direito. Ele tem um problema da vista. E eu estou vendo que o senhor realmente está bastante emocionado, quase chorando aí, porque o senhor, doutor Adriano, se coloca como se fosse a vítima nesse momento aí de receber um monte de palavrão, de ser xingado, de ser humilhado, injúria racial, porque não respeitou o ser humano. Não é porque é da cor, não respeitou o ser humano, o próximo. A mulher não foi lá perguntar para ele, o senhor está passando mal, você não quer entrar no banheiro aqui em casa? Ela não foi oferecer o banheiro da casa dela. Ela foi xingar, foi jogar água nele e o outro foi lá para bater na cabeça dele. Realmente revoltante e o senhor realmente emocionou mesmo aí sobre essa situação, hein, doutor Adriano? Salsicha, bastante emocionado, né? Nós nos colocamos, até pela cor da pele também, na condição dessa vítima, né? Vejam, houve uma ação ali precipitada, assodada, uma ação que certamente, no mínimo, gerou um risco de morte à vítima, né? Foi uma agressão bastante acentuada, choca, as imagens são fortes, e não satisfeito, o que se queria ali é o menoscabo, o menosprezo à vítima. Para tanto, a autora, esposa desse sujeito que agrediu a vítima fisicamente, ela usou essas palavras, elementos preconceituosos para um senhor, né, já fragilizado pela deficiência, outro tipo de deficiência, e que ali passava pacificamente, voltando de uma igreja. Então, nós vamos atuar com todo o rigor. Mais uma vez, aproveitando a sua audiência, eu agradeço a você,
o Evandro, o Ricardo, né, que foi quem primeiro fez o contato comigo, Evandro, e de forma alguma, nós somos polícia ali 24 horas, e se não fosse através de vocês, nós não teríamos a dimensão desse acontecimento, dessa importância, porque não havia sido retratado, num primeiro episódio, esse senhor de tão simples, Evandro. Simples isso. Ele chegou aqui falando apenas que discutiu com o vizinho e que o vizinho bateu nele. E a servidora não fez anotação porque ele omitiu os relatos, as injúrias ali preconceituosas, a gravidade, ele não mostrou sequer a ela a lesão. E ele foi encaminhado ao IML. Só que o fato, pela importância tomada socialmente, pela gravidade, enseja ali uma atuação célere da Polícia Civil, os investigadores foram cientificados, já estão às ruas à procura desse casal, mas por outro lado, aproveitando, eu peço a vocês o seguinte, não reajam com a mesma medida, população de Sarandi e vizinhos ali dos autores, eles vão responder por crime e que sejam punidos com rigor da lei, mas não façam justiças com as próprias mãos, não passem a denegri-los através de rede social, não deem aquela punição social. A punição vai ser sobre os rigores da lei, Salsicha. Eu tenho certeza que a punição vai ser por parte da polícia e, olhando o senhor falando sinceramente assim, eu sei que tanto ela como eles vão ter que responder na delegacia, vão ser chamados para ser ouvidos e vão ter que responder na Justiça de Sarandi. Eu também, ouvindo o senhor falar, eu vi a entrevista do deficiente visual, eu acho que ele omitiu, doutor, também, porque, primeiro, que ele não gosta de confusão. Ele apanhou se defendendo porque ele não queria, porque se ele desse um soco como ele poderia no começo da encrenca, a cabeça dele como é que está machucado. Só que ele, eu acho que omitiu porque ele já deve ter ouvido tanto, alguém falando mal, ou da cor racial, ou da deficiência dele, ou de qual outro que era o problema, que eu acho que ele não quis, no momento que ele foi registrar BO, ele não quis colocar o posicionamento, mas ele queria pelo menos relatar que ele tinha apanhado para não acontecer outro tipo de agressão. Mas parabéns ao nosso Ricardo Freitas, que é o nosso repórter, que a família chamou a gente para ir lá fazer uma reportagem, para mostrar a situação, ele é deficiente visual, para expor o que ele sofreu, porque eles queriam fazer a reportagem, e o Ricardo entrou em contato com o senhor, na hora o senhor já atendeu, já mandou ele hoje, ele já está aí na delegacia para prestar depoimento. E a gente acredita no senhor. E também, do jeito que o doutor Adriano falou, ninguém vai querer agredir o casal, porque o que é deles, o doutor Adriano já está lá com a lei na mão, que eles vão ter que responder na polícia e na justiça. A gente confia no trabalho do senhor e parabéns pelas investigações e parabéns por defender as pessoas mais simples aí da cidade de Sarandi, viu, doutor Adriano? Salsicha, obrigado. Você foi, acho que, muito feliz, foi perfeito na sua colocação. Para ele ter que vir à delegacia novamente e relatar à servidora que foi chamado de preto, isso para ele representava ser revitimizado, representava uma humilhação, algo de um preconceito que socialmente está enraizado, né? Em todos os lugares. Então, infelizmente, isso... para ele, então ele preferiu naquele primeiro momento omitiu, só que a gente não pode, né, fechar os olhos para uma agressão, porque também é uma forma de agressão covarde dessa forma. Então a Polícia Civil vai agir e pode ter certeza que nós vamos lutar para que esse casal seja punido, sim. Muito obrigado, agradeço. Obrigado, doutor Adriano, pelas informações, Sal, a gente volta com você. E a gente agradece, muito obrigado ao doutor Adriano, que falou aqui e explanou, e a gente acredita no trabalho da investigação da polícia. As pessoas têm que ter um pouco mais de empatia, o povo tem que ter um pouco mais de respeito, o povo tem que ter um pouco mais de consciência. Estou falando para as pessoas que hoje, as pessoas estão brigando, xingando, falando mal de pessoas sem parar, entendeu? Respeita, pergunta se a pessoa está com algum problema de saúde, pergunta se a pessoa está precisando de uma ajuda. Não é chegar já xingando, jogando água na pessoa, batendo na cabeça. Aí a polícia vai agir e a gente confia na polícia. Como eu falei no começo do programa, eu quero saber a sua opinião. Você está do lado do deficiente, escreva deficiente. Se você está do lado do morador, que o morador fez o certo, que
Agora, pelo que o delegado falou, ninguém acredita, né? Mas depois você pode dar a sua opinião falando do morador. Quero colocar a sua opinião no ar aqui, porque a gente ouve a polícia, a gente respeita o posicionamento e, claro, vai para a justiça, mas eu quero saber sua opinião também. Coloca no ar o meu WhatsApp aqui, vamos lá. Você mandando uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, eu já coloco, todo mundo mandando aqui que está do lado do deficiente. Olha lá, a gente vê, entendeu? Então, as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito pelo próximo. Vendo a pessoa ali, sabendo se eu... Por que não ofereceu? Então, você não quer fazer o xixi aqui dentro de casa? Aqui tem um banheiro, entendeu? Respeitar o próximo. Você não sabe se a pessoa está com... se é doente, se tem algum problema ou não, entendeu? No fato é que ele teve todo o cuidado, que ele foi fazer o xixi escondidinho atrás da árvore. Mas a mulher xingou ele de tudo quanto é nome, xingou, humilhou, fez injúria, que ela vai ter que responder pela injúria, e o companheiro lá vai ter que responder pela agressão. E o homem apanhou quieto, que ele estava com a sacola na mão, ele jogou a sacola na mão, só que ele só foi se defendendo. Num determinado momento que ele viu que ele ia apanhar e que iam derrubar e poderia até matar ele, olha lá, tá vendo? Ele só com a mão, ele para de bater, ó, tentando se defender com a mão. E o homem batendo, E aí a hora que ele viu, ele falou, agora não, eu vou morrer aqui. Ele deu uma sola e derrubou. E depois aí o cara viu que o negócio ia piorar pro lado dele, mas ele não quis mais confusão. Ele só deu para parar. Recolheu as sacolas ali e seguiu embora para casa dele. Mas a polícia está cuidando. E o povo aqui, ó, quase 100% do lado do deficiente visual aí da cidade de Sarandi, que foi vítima de agressão e injúria, porque injúria dói. Eu tenho certeza que a injúria dói mais do que uma paulada que ele levou na cabeça. Respeita o seu amigo, o seu irmão, a pessoa próxima. Nós somos todo mundo, nós somos irmãos. Então respeita o próximo. Não faz isso não. E eu peço às pessoas aí de Sarandi que não faça nada contra o casal. A polícia vai fazer. A polícia já está fazendo e eu tenho certeza que vai fazer, tá bom? Muito obrigado pela opinião de vocês através do nosso WhatsApp. E falar para o deficiente que está lá me assistindo em Sarandi, a televisão está ligada lá na delegacia. Não fique triste não, porque todo mundo está do teu lado e sabe como você é uma pessoa simples, uma pessoa honesta, uma pessoa que foi injustiçada por esse casal ali de Sarandi.